que é que... Já fizeste exercício hoje? Claro. Como todos os dias. O que é que esteve em mente hoje? Epá, hoje fizemos um treino de grupo aqui da equipa da LB Squad. Epá, foi uma coisa um bocadinho alternativa. Também para motivar a malta e para não ser sempre a mesma rotina de andar, pedalar e correr. Então fizemos um trail aqui na Serra de 25 km, com 1000 metros de altimetria, com partes técnicas. Poxa. Epá, serve também nesta altura do ano para criar um bocadinho de base, correr mais devagar, muitas horas, que é para depois dar aqui um boost aqui ao início de temporada, a mais um início de temporada. E nós estamos aqui perto do Natal, não é? Serve para já preparar, aumentar o metabolismo para a ceia de Natal, não é? Claro, vamos ver se eles não chegam com dores de pernas ao dia de Natal. Foi o que eu disse, olha, só espero que vocês no dia de Natal, da ceia de Natal, se lembrem de mim quando se levantarem. Então é desculpa deles para fazerem menos. Não. Lino, obrigado por nos teres dado esta oportunidade de vir aqui falar contigo. O Lino foi meu treinador e a razão pela qual eu comecei a ser treinado pelo Lino foi... eu já andava a fazer triatlos e eu tinha sempre muita dificuldade, como diabético, em ajustar a corrida à boa natação e à boa bicicleta que tinha. Essencialmente fazia uma prova boa, mas quando chegava à parte da corrida tinha sempre muita dificuldade em aguentar mais do que 5 km a sentir-me bem. E a razão pela qual isso acontecia, passava muito tempo em hiperglicemia nessa fase da prova e sentia as dores musculares, a fadiga e tinha sempre que parar um bocado, descansar, recuperar. A primeira vez num triatlo longo em que eu consegui fazer uma prova boa, sem parar quando corri, foi em Cascais 2021. E essa prova fiz com o meu irmão e com outro amigo meu, o Bruno Diogo, e após essa prova eu estava tão contente porque eu tinha ajustado certas partes da minha gestão de diabetes e de glicemia e essas estratégias tinham funcionado e eu fiquei tão contente que pensei, pronto, esta peça está resolvida, acho que consigo, está na altura de ir para o próximo nível, a nível atlético. E foi aí que o meu irmão e o meu outro amigo, o Bruno Diogo, me desafiaram a qualificar para os campeonatos do mundo do Ironman. E eu disse, mas para isso eu preciso de um treinador. E o meu irmão, que está sempre por dentro destas coisas, ele conhece muito bem o triatlo, ele disse-me, olha, um treinador que é o Lino Barruncho, ele foi atleta profissional, ele treina malta, ele é mesmo top. E foi através dele que eu entrei em contato contigo. Tu pediste-me para escrever uma carta e eu escrevi a carta, tive uma aplicação, não é? Uma candidatura e pronto, e foi no fundo o início de uma parceria muito positiva, a meu ver. A qualificação foi conseguida e pronto. Uma das coisas que eu admirei bastante no teu perfil portanto, foi o teu perfil como atleta profissional, mas aquilo que me convenceu mesmo a tentar estabelecer esta relação de treinador-atleta contigo foi a tua carreira pós-atleta profissional. E talvez se gerar alguma confusão, mas porquê é que a carreira amadora, digamos, ou pós-atletismo, atleta profissional, foi a parte que te gerou mais interesse, as pessoas vão ter que ouvir a tua história para perceber. Porque a tua história de vida é uma história com muitos percalços e é uma história que a mim parece onde a resiliência, a determinação e a força de vontade reinam. E portanto, eu estou mesmo entusiasmado para falar contigo hoje, exatamente para abordar esses temas, mas podemos começar pelo início. De onde é que tu vens, onde é que nasceste, onde é que cresceste, Lino? Portanto, eu nasci em Lisboa, mas a minha área de residência até a idade adulta foi na zona do Estoril. Tive uma infância bastante feliz, bastante libertina, que é uma coisa que não existe nestas últimas gerações. Portanto, o que é que isto quer dizer? Andava muito na rua. Ao fim e ao cabo, quando não tinha aulas, passava o dia inteiro na rua. Andar de bicicleta, a correr, praia, surf, skate, dos primórdios do BTT na Serra de Sintra, com bicicletas sem suspensão, sem nada. Portanto, andava sempre na rua, sempre na rua. Também comecei a fazer desporto minimamente estruturado logo muito cedo. Como qualquer miúdo,
tinha o sonho de ser futebolista, né? E comecei a jogar futebol, a jogar e a treinar futebol com algum método, logo a partir dos 8 anos. Desculpa interromper, isto só para contextualizar, isto foi em que década? Portanto, eu sou de 76, estamos Ok. a dizer que eu comecei com 8 anos, portanto, no início dos anos 80. Exato. Início Exato. dos anos 80. É um mundo completamente diferente do que é hoje. E então comecei um bocadinho também ali com a mãozinha do meu pai, que era um historialista ferrenho, ainda é hoje. Comecei a jogar futebol no Grupo Esportivo Estoril Praia. E joguei futebol dos 8 aos 17 anos. Claro que, paralelamente, fazia outros desportos, multidesportos, surf, bodyboard, skate, bicicleta, andava muito. Participava muito também naquelas atividades do desporto escolar, principalmente os corta-matos. E logo aí comecei a perceber que tinha alguma aptidão para correr. E tu, em que posição é que jogavas? Eu era defesa de direito, mas como tinha muita resistência, fazia a aula direita toda. Portanto, os treinadores, quase que fazia a aula direita toda. Portanto, corria aquilo tudo para a frente, para trás, e que chegava ao fim do jogo e ainda corria mais um jogo e os adversários, os meus colegas de equipa já estavam feitos em papas. Já estavam feitos em papas. Eu acho que isso vem muito do que eu fazia fora da né? Porque eu mesmo com 10 anos, 11 anos, já treinava tipo 4, 5 vezes por semana e depois ainda tinha os jogos. Aquilo era a sério, aquilo era mesmo treinar a sério. Paralelo a isso, percebi que tinha alguma aptidão para correr, então praticava corrida com agora o chamado jogging, que se faz agora, que está tanto na moda. Eu já o fazia também um bocadinho para me dar mais preparação para o futebol, mas também porque gostava e comecei a perceber que tinha jeito. Ali por volta dos... Primeiro, eu era tipo juvenil segundo ano, portanto ali aos 16, 17 anos, tive uma lesão no joelho que me impediu passar para o escalão de júnior. E então aí a minha carreira futebolística acabou. Paralelamente, o meu pai tinha alguns amigos que praticavam triatlo e levou-me, eu acho que tinha tipo, talvez 13 anos, a ver o Campeonato da Europa em Cascais, triatlo, distância olímpica. Eu achei aquilo engraçado, aqueles homens de cuecas e de top a nadarem 1500 metros e a pedalar em 40 km e a correr em 10 km. Achei aquilo um evento, claro que não tem nada a ver com a prova da Ironman de agora, mas para a altura aquilo tinha ali um envolvimento bastante grande. Muitos espectadores, muitos atletas, e aquilo ficou-me ali sempre na cabeça. Se calhar um dia nem vou fazer uma coisa destas. Mas pronto, fui andando. Portanto, eu aos 16, 17 anos deixei o futebol por causa da lesão no joelho e falei com o meu pai, olha, eu andava de moto para todo lado, naquela altura qualquer jovem tinha uma moto. Olha, eu quero, se calhar vou experimentar isto do triatlo, isto é desafiante. Também paralelamente já assistia àquela prova ao mítico Ironman do Havaí no canal Eurosport. Tinha sorte que o meu pai tinha uma parabólica, então conseguia apanhar, eu não havia o cabo, né, como há agora. Nem havia Netflix, nem havia nada, não havia YouTubes, não havia nada. Portanto, o meu pai tinha uma parabólica e eu conseguia ver canais estrangeiros, tinha acesso a isso, tinha essa facilidade. E começava a ver sempre no Eurosport anualmente esta prova mítica. Então aí é que eu vi, aquele sítio duro, paradisíaco. Eu vou ter que entrar nisto para um dia lá ir fazer esta prova. Sou o sonho aí, aquele sonho ali a alimentar-me aqui o meu ser. Eu comecei a falar com o meu pai, se calhar gostava de começar a sair, tudo bem, está bem, tenho que comprar uma bicicleta, então quanto é que custa uma bicicleta? Uma bicicleta custa 3.000 contos, na altura eram contos, não eram euros, custa 3.000 contos, 1.500 euros, não, desculpa, 3.000 contos, não, 300 contos, 1.500 euros. Também ainda consigo fazer as contas, mas já 300 contos, isto é muito dinheiro, e não sei o quê, não sei o que mais. Só se vendes a moto. E eu... Não dá para fazer triatlo de moto? Quem é o Palermo, 16 ou 17 anos, que vai vender uma moto para comprar uma bicicleta? E eu fiz isso. Fui a esse Palermo, vendi a minha moto e comprei uma bicicleta e comecei a entrar em provas. O que é certo é que eu, logo das primeiras provas, percebi que tinha jeito para a coisa.
O problema é que a lesão do joelho que me obrigou a deixar o futebol por causa dos movimentos laterais, dos contactos físicos dos remates e da especificidade do futebol, começou-me a chatear. Então tive que ser operado. Uhum. E aí começa aqui o meu cenário dantesco, as minhas maleitas. Portanto, eu tinha 17 anos, ainda não tinha 18 anos, tinha 17 anos, fui operado, uma coisa simples, uma artroscopia ao joelho, uma coisa... Hoje que é muito simples, na altura era uma coisa um bocadinho inovadora, mas continuava a ser uma intervenção minimamente simples. O que aconteceu durante a operação é que eu tive paragem cardiorrespiratória. Tive que ser reanimado. Foi um filme um bocado, não tanto para mim, mas mais para quem estava de fora, né? Para quem estava de fora. Eu até tinha uma tia minha que era enfermeira e estava no bloco operatório, tiveram que atirar, porque foi um filme, chamado um filme de terror. E reanimado, com eletroestimulação, e pronto. E passado isso, no pós-operatório, pronto, lá consegui vir outra vez para este mundo, né? Não vi luz nenhuma, não vi nada, lá consegui vir outra vez para este mundo e a equipe médica disse-me claramente que, Lino, tu desporto nunca mais vais poder fazer na vida. E eu que era uma pessoa completamente, um miúdo, completamente vidrado em desporto, aquilo fez-me um bocado de confusão. E ainda aceitei aquele verdito por alguns meses, mas depois eu disse, não quero saber. Vou começar a treinar, ganhei peso, muito peso, porque devido às dores e à intervenção tiveram que me dar cortisona. A cortisona não é como é agora, era na altura estamos a falar, já estamos a falar há 30 anos atrás, tinha muitos efeitos secundários e colaterais, portanto ganhei muito peso. Desculpa, tu nessa altura estavas com que idade? Foi dos 17 para os 18, aos 17 anos. E nessa operação, apesar dessa terrível situação que aconteceu, eles conseguiram resolver o problema do joelho? Ou... Resolveram, mas foi uma coisa que me chateou ainda algum tempo depois. Mas depois deixou de... Posso contar depois daqui mais um encadimento da história, posso contar alguns episódios, mas resolveu. Resolveu. Com o passar do tempo resolveu. Pronto. E portanto decidiste começar a fazer desporto? Sim. Estava com peso a mais, já não gostava de olhar ao espelho, estamos a falar que eu tinha quase 20 kg a mais. Também não tenho uma estatura muito grande, portanto 20 kg a mim é muita coisa. Portanto isso no total dava quanto? Uns 80? 80, exatamente. Quilos. O máximo que eu tive foi 81. Poxa. Portanto eu agora compito com 58, 59, tinha 81. Era muito peso. E eu, a partir daí, disse... Desculpa, outra vez, tens ideia de qual era a percentagem de massa gorda que isso... que esses 80 quilos? Mais do que 20%. Mais do que tinha estrias, tinha como é que se chama? Tinha celulite, estava mesmo gordo. E, portanto, tu nessa altura sentiste mesmo uma situação em que tu te olhavas ao espelho e a forma como te sentias não te identificavas com isso Nem era tanto a questão estética, era mais que... Estou-me a referir mesmo à situação, à tua situação naquele momento. Portanto, não conseguias fazer desporto, era muito... Estavas numa situação que é muito diferente daquela em que o verdadeiro Lino pertence. Claro, não estava no meu mundo. Não estavas no e eu estava-me a fazer muita confusão. Exato. E eu acho que não sei precisar, mas talvez aceitei a decisão deles para ir durante 6 meses e disse, eu não quero saber isto, vou começar a fazer, vou ouvir o meu corpo, e logo se vê o que é que dá. E o que é que eu comecei a fazer? Claro que não comecei a correr com 80 e tal quilos, comecei a fazer um bocado de ginásio, como qualquer comum mortal faz quando quer começar a fazer um bocado de atividade física e está com peso mais. E depois tinha a bicicleta, que já tinha comprado e já tinha entrado em algumas provas de triatlo. E comecei a pedalar muito, porque eu percebi, o desporto tem menos impacto, tem menos coisa, vou começar a fazer horas. E o que é certo, desde que eu comecei com essa rotina, não chegou a um ano e fui campeão mundial de júniores. Portanto, estamos a falar, talvez 9 meses, desde o ponto do Lino redondo, completamente destreinado, perdido, desesperado até ter sido campeão do Mundial de Júniores foram cerca de 9 meses. Quantos quilos é que perdeste nesse... 20 e qualquer coisa.
Isto foi campeão mundial De duato, júniores. do alto. Do alto. Ou seja, ok, só era então, portanto, Corrida, bicicleta, corrida. Corrida, exatamente. Exatamente. E quantos quilómetros em... 10, 45. Ok. Era esta a distância. E onde é que foram esses campeonatos? Foi em Itália, em Ferrara, lembro perfeitamente, pá, são momentos marcantes. Claro que isto, antes disso ainda fiz algumas provas, né? Qualifiquei-me, aquele processo todo. Cheguei lá e fui campeão do mundo. No seguimento daquilo que estavas-me a falar do joelho, eu na noite antes, ou não, desculpa, 2 noites antes, tive uma crise no joelho. Pá, sem explicação nenhuma, o joelho arrebentou a cápsula do líquido sinovial e ficou inchado. E eu, a 2 noites, a 2 dias da prova, e eu estou feito ao bife. Eu sabia que estava num excelente momento de forma e eu estou lixado. Porque eu tinha algumas crises nessa altura, ainda tinha algumas crises que iam aparecendo e desaparecendo. E pá, apareceu-me uma crise dessas, sem explicação nenhuma. Lá fiz umas mesinhas, tipo uma toalha enrolada com Voltaren, dormia com aquilo, a toalha fria, não sei o quê. E o que é certo é que no dia da prova o líquido foi todo absorvido pelo corpo e não me ressenti nada e cheguei lá e ganhei. Fantástico. E tu tinhas sensores para medir a pulsação cardíaca nessa altura? Já havia, mas eu sempre fui um bocado free mode, ia sempre por sensação. Claro que tinha algumas métricas, mas não, na prova eu não levei nada. De que forma é que, portanto, em todo esse percurso, até mesmo durante o treino, de que forma é que tu ajustaste esta ameaça, não é? Esta que deve estar sempre presente na tua cabeça, né? Da equipa médica dizer-te, olha, tu não podes fazer mais exercício físico por causa desta situação fisiológica que tu tens, com fazer exercício físico. Portanto, essa ameaça está presente. Como é que lidaste com isso durante esse percurso? No início, cauteloso, sempre a ouvir o corpo, mas eu aí aprendi logo uma lição que me traz até hoje. Né? Ninguém conhece melhor o meu corpo do que eu, ponto. Não é um médico, não conhece lado nenhum, que me viu deitado numa maca com uma paragem cardiorrespiratória, que vai saber melhor o que é que o meu corpo tem do que eu. E claro que eu nessa altura era um miúdo, tinha pouco, apesar de já fazer atividade física há alguns anos, a minha experiência não é a que tenho hoje, né? Claro. Mas fui cauteloso, fui sempre a ouvir do corpo, sempre a ver como é que reagia, mas com o passar do tempo eu percebi rapidamente estava muito melhor no ponto onde estava do que no ponto onde parti. Sim. Porque isso está-me a fazer lembrar. Portanto, acho que há um paralelismo também da forma como eu me senti quando fui diagnosticado com diabetes e com o medo da hipoglicemia. Claro. Embora a hipoglicemia, no fundo, quer dizer, eu consiga medir os meus níveis de açúcar e consigo, com a minha gestão e com a minha estratégia, consigo quase prever quais é que são os meus níveis, quais é que eles serão daqui a 30 minutos ou 45 minutos, seja o que for. Mas lembro perfeitamente, eu tive 2 anos sem fazer desporto porque tinha medo de entrar em hipoglicemia durante o exercício físico. Enquanto que aqui, no teu caso, nós conhecemos situações até mesmo atletas profissionais que caem no campo com paragens cardíacas, não é? E, portanto, é uma situação parece-me ser um bocado mais difícil de se prever, não é? É por isso que eu estava bastante curioso em perceber como é que tu estavas a lidar com essa ameaça, porque tens que ter uma resiliência mental muito grande. Claro, tu falaste aí numa palavra que é o medo, e o medo é o nosso maior bloqueador para tudo. E o medo causa doença. Isto é a minha maneira de ver as coisas. E claro que eu tenho medo. Não vou dizer que não tenho medo e que não tive medo, não vou dizer. Agora, a maneira como eu lidei com o medo foi crescendo ao longo do tempo, também um bocadinho com a minha experiência, com as sensações, fui experimentando. Não comecei a andar 3 ou 4 horas de bicicleta de um dia para o outro, uma coisa progressiva, com estrutura, com plano. Eu lembro-me que quando me qualifiquei para o Mundial, claro que era eu quem me treinava a mim mesmo, eu não tinha treinador, mas eu lembro-me perfeitamente, talvez a uma distância de 3, 4 meses, desde a prova de qualificação até ir ao Mundial, eu tinha as coisas todas estruturadas, né? Claro que numa agenda, né? Computadores pouco na altura havia, mas não é o comum como é agora, qualquer pessoa tem um computador, mas eu lembro-me de escrever, eu lembro que a prova foi na Maia, no Porto, qualifiquei-me, eu vinha no carro com o meu pai numa agenda, a ver quantas semanas é que faltavam e estruturei o meu treino todo até o dia da prova. O que é que eu tinha que fazer, quanta coisa, não sei o que mais. Portanto, era uma coisa pensada, estruturada. E tu nessa altura não tinhas treinador? Não. A modalidade estava muito nos primórdios em Portugal. Eu tenho a dizer que no início da nossa conversa eu disse que admirava mais o teu percurso
após atleta profissional, mas eu não sabia desta situação. Claro. Portanto, a balança está a se equilibrar. Está a se equilibrar agora. Boa. Ok. Então, tu conseguiste a qualificação, foste aos campeonatos do mundo, foste campeão mundial. Fui campeão mundial. E depois? Depois é um turn point normal que é, ok, eu estava na altura de entrar para a faculdade, entrei para a faculdade, para o curso de Geografia na cidade universitária. Em Lisboa, não é? Em Lisboa, exatamente. Mas a vida profissional estava-me ali a porta abriu-se e eu aproveitei. Desde miúdo sempre queria ter sido atleta profissional, futebolista, que sempre gostava de ter vivido do meu corpo, do desporto, e houve ser campeão mundial, claro, que abre a porta. E a partir daí entrei na minha carreira como atleta profissional, que mantive durante 16 anos consecutivos. Portanto, tu começaste a ter contactos de patrocinadores, equipas, provas, clubes, principalmente lá fora, da Liga Francesa, e consegui me autossustentar. A vida profissional é complicada, né? Nem todos os atletas profissionais são jogadores de futebol, conseguem ganhar o dinheiro que ganham. Claro que aqui é um nível completamente diferente, mas dava para pagar os gastos e dava para viver minimamente. Ok, então juntaste-te a algum clube? Ou... Sim, claro que os clubes eram... O meu primeiro clube foi... Aliás, só tive 2 clubes. O meu primeiro clube foi o Vitória de Janes, um clube pequenino ali na Malveira da Serra, em Cascais, porque me ajudava no que pedia e no que não pedia. Depois, essa secção acabou, de triatlo, foi das primeiras equipas de triatlo em Portugal, acabou, e eu depois formámos um clube, que é o Clube Olímpico de Oeiras, que hoje é uma referência a nível nacional, do qual eu fui sócio fundador e fui atleta durante muitos anos. Mas isto do atlo, certo? Do atlo e triatlo. Do atlo, triatlo, atletismo também, eu era de múltiplos esportes. Ok. Portanto, sabias nadar ou tiveste que aprender a nadar? Não. Quando era mais adulto? Apesar de eu ter praticado natação quando era mais jovem, a natação sempre foi e continua a ser um handicap. Claro. Exato. Sempre foi. E foi a grande razão porque eu nunca fui ao triatlo nos Jogos Olímpicos, porque o meu nível de ciclismo e o meu nível de corrida eram dos melhores do mundo, mas a natação era muito limitativa, e se não nadas na distância olímpica não tens hipótese. Eu investi há alguns anos, cerca de 2 anos, a tentar aumentar o volume, a intensidade, estágios de altitude, para ver se conseguia dar o salto na disciplina, mas não consegui, percebi-me, e então aí virei a minha carreira mais para o duatlo e para as provas de atletismo de estado. Maratonas, 10 km. Ainda hoje em dia vemos isso, não é? Quem não tem essa parte de natação... A natação é uma disciplina que se tem que aprender quando se é mais jovem, e quem não tem essa parte bem calibrada sofre sempre no resultado final. Tu, nessa altura, quais é que eram as diferenças entre o duatlo e o triatlo a nível de suporte financeiro? Poucas ou nenhumas, porque estamos a falar, portanto, anos 90, estamos a falar nos anos 90. O triatlo só foi modalidade olímpica nos anos 2000, em Sydney. Isso. Portanto, a nível nacional, era equiparado o duatlo ao triatlo, até porque o duatlo nós conseguimos trazer mais medalhas a nível internacional em duatlo que em triatlo, portanto, os apoios eram exatamente os mesmos. Quando o triatlo entra para o programa olímpico, foi em 2000 em Sydney, depois 2004 Atenas, 2008 China, as coisas mudaram. Claro que, mesmo a nível de estrutura de federação e de projeto olímpico e de Estado, o dinheiro era canalizado para as modalidades olímpicas e havia menos dinheiro para o duatlo, apesar de que o duatlo continuava a existir e era uma grande escola de entrada para os triatletas e era uma boa modalidade de preparação para o triatlo, porque o duatlo é mais uma modalidade de inverno. Estamos a falar que ali entre janeiro e março, abril era duatlo e depois a partir daí triatlo. Agora o triatlo já quase o ano todo, portanto o duatlo há cerca de... Portanto, eu deixei de correr mais ou menos em 2011, 2010, deve ter durado mais 2 ou 3 anos e a partir daí, secou. Exatamente. Mas então, tu iniciaste a tua carreira profissional, vindo de um campeonato mundial de júnior. Qual é que era o teu objetivo nessa altura? O meu objetivo era ser campeão mundial de séniores, claro. Foi de júniores, agora era de séniores, e foi sempre o que me levou, era o meu foco durante aqueles anos todos que fui atleta profissional. E depois o outro objetivo era participar no Campeonato do Mundo Triatlo Ironman,
Mas uma coisa não era compatível com outra. Eu para ser rápido, para correr 10 km rápido, para pedalar 40 km rápido e correr muito rápido 5 km a seguir à bike, pá, eu não podia andar a treinar muitas horas e ou a treinar para a longa distância. Portanto, a minha ideia era investir até que eu fosse minimamente competitivo nos campeonatos do mundo, da Europa, nos circuitos europeus e mundiais de duatlo, e depois, quando eu começasse a deixar, pensava eu que era por volta dos 30 e qualquer coisa, aí fazer o turn point para a longa distância. Ainda fiz algumas provas de longa distância, mas depois foi algo que foi interrompido, porque eu, na época de 2010, quando estava a preparar o campeonato do mundo de duatlo, durante esta carreira toda, fui medalha de bronze, medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, em europeus e em mundiais, nunca consegui ganhar o ouro individualmente no Mundial. E era mesmo nesse ano, em 2010, que eu estava numa forma estupenda. Não quer dizer que fosse ganhar, mas eu acho que podia ter alcançado esse objetivo e fazer o turn point depois para o Mundial de Ironman no Havaí. Nesse ano, a um mês do Mundial, sou atropelado e parti uma vértebra, parti a coluna. E lá está, veio outra vez o cenário dantesco do jovem Lino de 17 anos, mas agora com uma gravidade muito acima do que se tinha passado no passado. Quão presente tu tens esse dia na tua memória? Foi... O que é que tu estavas a fazer? O que é que estavas a treinar? Eu estava a treinar ciclismo na Marginal, portanto... Marginal de Cascais? Da Marginal, sim, que vai de Cascais para Lisboa, ali na zona de Oeiras. Vinha com um atleta, que é o Nuno, vinha com a minha mulher, que também era atleta, na altura, e estava a tentar a qualificação também para os Jogos Olímpicos. E um carro, ia 90 a hora, bateu-me por trás e pronto, fui projetado e parti a L3. Portanto, fiquei sem sensibilidade da cintura para baixo, não me conseguia mexer, e depois foi um filme. Tu lembras-te do acidente? Lembras-te do momento em que o carro te... Lembro-me do barulho, que foi um barulho horrível. Bateu-me na... Ao fim e ao cabo, o carro não me tocou. O que é que aconteceu? O carro bateu-me na roda de trás, a bicicleta ganhou velocidade, eu fui para o ar e ele passou por cima da bicicleta e eu caí no chão. Mas como caí de muito alto, teoricamente por compressão, parti L3. Bater assim, de rabo no chão. Exatamente. E perdeste a consciência? Não perdi a consciência nunca, apesar que uma pessoa fica num estalo, lembro que um zunido dos ouvidos gigante, tipo no chão completamente todo, sei lá bem onde é que eu estava, né? Mas em termos de esfoladelas, amassado, pouco ou nada, porque foi mesmo ter ido para o ar e de ter caído em compressão. Eles chamam... O nome técnico é tipo boost, fratura em boost. O que é que isto quer dizer? Imagina que tens um copo de vidro, se bateres com o copo de vidro fica todo estilhaçado, mas mantém a estrutura. Uhum. Porque caso, imagina que um dos vidrinhos toca na medula que passa dentro do corpo da vértebra, se calhar hoje não estava aqui ou não andava. Exato. Não andava. O compromisso neurológico podia ter sido fatal para... Eu fui de rojo, porque eu fiquei no meio da estrada, tinha medo de ser atropelado outra vez. Eu lembro-me de ir de rojo, tipo, com as pernas de rojo e fazer força para o lado. E depois eu percebi imediatamente com os cuidados que os médicos me estavam a ter, né? Plano rijo, que é aquelas macas que se vê amarelas, plano rijo, colarinho cervical, tudo e mais um par de botas. E principalmente o que eu percebi que aquilo era mesmo grave foi quando a velocidade que a ambulância foi para o hospital. Ia quase parada. Depois vim a perceber mais tarde, porque qualquer movimento estranho que fizesse podia ter o tal compromisso neurológico, que eu na altura não sentia as pernas, mas acho que eles foram todos muito cuidadosos. Depois lembro-me de ir para uma clínica, fui para o hospital, deram-me o diagnóstico, atenção, coluna partida, vértebra partida, e eu, meu Deus, comecei logo a pensar, meu Deus, a pessoa pensa logo, vou ficar paraplégico, ou vou ficar neste caso paraplégico, não é tetraplégico, não é paraplégico, muitos filmes, vamos fazer uma ressonância para confirmar, fui para o outro lado, para uma clínica ao pé, lembro-me que a estrada era muito má, e dentro da ambulância, e as dores eram horríveis. Eu conhecia o dono dessa clínica, portanto, ele estava logo lá, médico, estava logo lá. Mal saio do tubo, né, da ressonância magnética, mal saio do tubo, ele disse, Lino, isto está feio,
tens a coluna partida, tens a vértebra partida. Dentro do feio, não é assim tão feio, vamos ver o que é que se vai fazer. Depois fui para o Hospital de Egas de Muniz, tive cerca de 10 dias para me decidirem o que é que iam fazer. Foi um terror. Nestes dias, tu estavas lá internado no hospital? Nestes 10 dias estava deitado em cima do plano de risco, que é isto. É um pau. E dormir? Conseguias dormir? Conseguia. Todo drogado, né? Todo medicado, mas completamente... não podia mexer. Atenção, eu não podia mexer. Eu estava assim, sem mexer. Nada. Só os olhinhos de um lado para o outro. Nada. Tinha uma fita à volta da minha cama para ninguém se chegar lá ao pé, tipo as senhoras de limpeza e aquelas técnicas, as enfermeiras têm mais cuidado, mas qualquer toque na cama que me pudessem dar, podia deitar tudo a perder. A equipa médica, como eu era atleta, eles tentaram sempre fazer uma intervenção que me pudesse recuperar para ser atleta de novo. E então, passado 10 dias, eles optaram por fazer uma intervenção inovadora, minimamente invasiva. O que é que isto quer dizer? Que em vez de me abrirem assim e depois pôr uns separadores e mexerem na coluna, isto parece um bocado assim, parece que estamos no talho, mas porque assim destrói muita massa muscular, porque quando eles cortam e depois abrem, destrói muita massa muscular e eu ia precisar dessa massa muscular se quisesse ser atleta outra vez. Então eles fizeram uns cortezinhos ao longo das minhas costas e bloquearam a vértebra partida 2 níveis abaixo e 2 níveis acima. E depois meteram uns ferrinhos de titânio, os parafusos de titânio, e eu fiquei com um bloqueio de 15 cm para proteger a vértebra que estava partida para nunca mais mexer. O que é certo, esta intervenção durou cerca de 10 horas, foi uma coisa gigante. Eu lembro-me quando acordei da cirurgia, veio o médico, mandou-me fazer assim, levanta a perna. Não, primeiro antes que isso, eu quando acordei, as enfermeiras vieram ter comigo e eu disse assim, eu estava com um braço que não sentia um braço. E eu assim, não sentia um braço, eu estava assim meio, não sabia bem o que é que havia de dizer. Chegou o médico e disse, Lino, bora, levanta as pernas. E eu, então, mas agora ninguém podia mexer, não perdi a noção do tempo, mas há umas horas ninguém podia tocar, levanta as pernas. E eu lá consegui levantar as pernas, ok, está bom, mas eu estava com vergonha de dizer, mas eu não sinto aqui um braço. Mas o meu pensamento foi, pronto, já mexo as pernas, olha, mesmo que fica aqui com o braço apanhado, que se lixe. Já está ganho. A natação também nunca foi já está ganho, pronto, já. O meu sonho era pôr os pés na areia de uma praia. Então já está ganho, já sinto as pernas, já vou andar, já está ganho. E depois disse, enfermeira, deixa o médico ir embora, mas eu não sinto o braço. Homem, você tem o soro todo entrelaçado, olha como é que você está e não sei o quê. Depois de lá uma coisa, tinha o braço dormente. Ok, pronto. Depois foi um processo muito complicado. Passei de estar 10 dias numa cama sem ninguém poder tocar, no dia a seguir, no pós-operatório, 24 horas depois, a médica chegava-me lá, meter-me um lençol debaixo dos braços, bora, para cima, pé. E eu, de pé? Mas de pé como? Eu estava todo dorido, cheio de dores, cheio de agrafos nas costas, bora, pé, bora. Levantou-me assim, guiava-me com o lençol, dá passos, bora, passos, dá passos. E eu, passos como? Eu nem consigo mandar um pé para a frente do outro, bora. E eu lá dava uns passinhos, bora, puxava-me assim, puxava-me. A minha namorada estava lá e disse assim, está a ver? Os homens querem ser assim, rédea curta, aqui. E eu, ai, lá dei uns passinhos dentro do quarto, 2 ou 3. Eu não consigo mais, doutora, não consigo mais. Está bem, ok, amanhã estou cá outra vez. Foi um processo gigante. Aprender a andar, o aprender a levantar, o mesmo ir à casa de banho. Eu lembro-me, tive 2 anos que não calcei meias, não consegui calçar meias, passei 2 invernos que não consegui calçar meias, não consegui dobrar. Sozinho? Sim, para coisa. Tinha uns ténis que enfiava aos pés diretamente, tipo triado com os elásticos, não conseguia calçar sozinho. O levantar e o deitar foi coisas que tive que aprender. Eu lembro-me de chegar a um lance de escadas e olhar, eu não vou conseguir descer isto nunca mais na minha vida. Estamos a falar, isso foi um processo de recuperação, aí 2 anos. 2 anos à vontade, para ficar minimamente funcional. Tu, nessa altura, o que é que passava pela cabeça do género? Perdeste essa prova, não é? Perdeste no sentido em que não foste à prova. Sim, claro. Sim, mas isso deixou de ser importante. O que eu sonhava, como eu já te disse há bocado, era o que eu queria... O meu maior sonho quando estava deitado naquela cama era ir para uma praia e sentir areia nos pés e andar. Era o meu maior sonho. Portanto, tudo o que viesse a partir daí era ganho.
E quando é que esse momento aconteceu? Aconteceu mal saí da fisioterapia e conseguia já andar minimamente, foi logo as primeiras coisas que fiz, foi isso, pronto. Epá, depois a partir daí começa outra vez aquele hino que, epá, porra, mas eu não vou ficar agarrado a esta situação, não quero ficar agarrado a esta situação o resto da minha vida. Então comecei a fazer caminhadas de 1 hora, comecei a fazer caminhadas de 1h20, de 1h30, 2 horas, no meio das caminhadas com aquelas cintas, isto sem autorização médica, sem nada, porque aquela esperança que havia que vamos recuperar o Lino atleta, pá, não dava. Foi um processo muito longo, não dava. E eu tinha 34 anos e a minha carreira já, pá, esquece, já não dava. Tu ti mesmo tinhas essa noção? Que Sim, já não não dava. conseguias ser Nunca ia um ser atleta minimamente profissional? Não, nem perto nem de longe. Nem perto nem de longe. Isso é um bocado uma amargura para mim. Porquê? Porque eu, quando entrei neste processo, uma das coisas que eu gostava era eu é que vou decidir o dia que vou deixar de ser atleta profissional. Eu é que vou dizer, olha, é hoje que basta. Pá, isso não aconteceu. E foi uma coisa que me ficou aqui, quando passou este êxtase de, ok, recuperei, já consigo andar, já sou uma pessoa minimamente funcional, começou-me a remoer. Pá, falta aqui qualquer coisa, começou-me a remoer. Isso faz-me pensar, a pessoa que te bateu, a pessoa que ia a conduzir, chegou-te a ir visitar ao hospital? Eu penso que sim, eu penso que sim. Mas sim, mas era um jovem, eu acho que tinha 18 ou 19 anos, tinha carta há pouco tempo, ele encadeou-se com o sol e não me viu. Eu não o julgo por isso, né? Não, pá, são coisas que acontecem. Eu podia ter sido eu do lado do carro. Nunca guardei, nem guardo mínimo rancor pelo que aconteceu. São coisas que, pá, é a vida. Ele pode ter ido visitar, mas não te lembras Eu não me lembro. necessariamente, mas nunca A minha tiveste... mulher, que na altura era a minha namorada, diz que sim, que foi. E ele e a mãe foram. Pá, mas eu não me lembro. Se eu vi na rua, não sei quem. Pois, Não faço a mínima ideia. nunca mantiveste contacto com ele, Não, nunca nunca, tiveste nunca, contacto nunca, com nunca, nunca. ele. Eles foram minimamente interessados, para tentar perceber como é que eu estava e não sei o quê, mas nunca, pá, nunca coisa. Exato. Isso também nunca foi um assunto para mim, nunca, pá, acho, ok, foi ele que me atropelou, mas eu também não vou pôr a culpa ao mundo nele, pá, são coisas que acontecem. Continuas a olhar em dar a frente volta, e qual é que eu tenho de fazer Claro, agora para... tenho é que dar ao chinelo para tentar ser uma pessoa minimamente funcional. Exatamente, só estavas a dizer, começaste a fazer estas caminhadas. Sim. E qual é que foi o momento em que a caminhada, portanto o passo ficou um bocado mais largo? Epá, foi quando comecei também, tinha o trauma do peso do outro cenário dantesco que tinha tido quando era mais jovem, mas nesta altura não ganhei peso nenhum, ou muito pouco. Por que razão? Comias menos? Epá, Ou... comia menos, tinha cuidados, sabia bem no estado em que estava, não podia... A médica disse-me 2 coisas quando eu saí do hospital. Quando eu tive alta, a pseudo-alta, agora já não vamos conseguir fazer mais nada, agora vai a tua vida. Foi, se vis uma nota de 50€ no chão, não te dobres para apanhar. E a outra coisa é não ganhes peso. Porque cada aquilo que ganhares vais ter consequências graves. Porque o que é que acontece? A nossa coluna tem várias secções de vértebras. Tu, quando bloqueias os níveis abaixo, esta função morreu. Portanto, a função daqui para cima vai fazer a função que tinha que fazer e o que esta tinha que fazer. Portanto, vai ser sobrecarregada. É engenharia, pura engenharia. E ela disse, por cada aquilo que tu ganhares, vais sofrer, essa zona vais sofrer. Não quer dizer que hoje tenhas problemas, ou graves, mas que quando tiveres 60, 70 anos, portanto, tem muito cuidado com o peso. E isso ficou muito na cabeça. E, portanto, comecei logo, mal consegui mecanicamente, minimamente, estar apto. As caminhadas, claro que não comecei com 1 hora, comecei com 10 minutos, 15 minutos, progressivo. E havia alturas que já estava a caminhar 3 horas. E quando chegou a esse ponto, pus uma daquelas cintas, tipo, aquelas cintas adelgaçantes, de borracha, tipo de fato. Comecei a dar, tipo, 10 minutos a andar, 10 minutos a correr, 10 minutos a andar, 10 minutos a correr. E fui fazendo. Sentias dor? Essa pergunta é sempre uma pergunta muito complicada, porque cada pessoa tem uma tolerância de dor diferente da outra. Verdade. Todos os dias sinto dor. Mas é uma coisa que uma pessoa... acho que o ser humano habitua-se a tudo. E temos que saber lidar com essas maleitas, com essas dores. E claro que sentia dor durante e depois, mas o desejo, compensava. O desejo daquilo que tu queres atingir é muito mais forte do que compensava, sim, compensava. Claramente, compensava. Então, e fizeste esses 10 minutos e que tal foi a sensação? A sensação foi ótima e depois aí comecei a introduzir já a corrida, porque foi evoluindo e neste pós-operatório, claro que estamos a falar aqui, mas isto demorou
Estamos a falar, se calhar, tudo o que eu estou a dizer demorou para aí 3 anos, ok? Pá, depois comecei a correr normalmente, sem objetivo nenhum, só para me manter minimamente saudável, quer a nível físico, quer a nível mental. Epá, e as coisas foram aparecer naturalmente. Tipo, depois comecei a andar de bicicleta também, comecei a nadar um bocado também, mais por fisioterapia ou recuperação do que propriamente treino. Pá, e pronto. E foi assim. Tu fazias análises frequentes para perceber como é que essa atividade física te estava a afetar a coluna? Nada. Fazia exames. Sim, fazia exames. Sim. Fazia exames periódicos, claro. De tipo, eu lembro-me que eram de 3 em 3 meses fazia um TAC. Não podia fazer ressonâncias, porque como tenho o titânio, não podia fazer ressonâncias porque aquilo vibra e não podia partir. Mas fazia TACs de 3 em 3 meses para ver a solidificação, se estava tudo bem, se estava tudo coisa. Sim, se fazia. E as pessoas que estavam à tua volta neste momento, quais é que foram as tuas maiores fontes de apoio durante esta fase? Sem dúvida nenhuma, a minha namorada, depois é a minha mulher, sem dúvida nenhuma. Foi um suporte top. Não conseguia, foi mesmo ali muita força. Os meus familiares, os meus amigos mais próximos, sim. Foram. Tu, nesta fase, eras atleta profissional e o teu rendimento económico vinha dessas atividades. A partir do momento em que isto acontece e a tua carreira acaba, o que é que acontece? Não era bem assim, Pedro, porque eu na altura isto foi em 2010, que aconteceu o acidente, e eu em 2009 tinha entrado para a Federação já como treinador. Okay. Portanto, eu na época de 2009 e na época de 2010 era tipo como se diz treinador-jogador. Ok. Pronto, eu já estava a trabalhar no Centro de Alto Rendimento em Montemor, ao pé da Figueira, e quando aconteceu, pronto, eu já tinha como é que eu ia dizer, um emprego normal e estável. Okay. Que para a minha sanidade mental e não só, para tudo o resto, foi bom, né? Foi bom. Porque uma das minhas grandes questões, mas eu sempre lidei muito bem com isso, era, durante estes 16 anos de atleta profissional, era muito simples. Eu ou tinha resultados, ou acabava-se a vida de atleta profissional. E eu tinha que saber lidar com essa pressão. E eu tinha 2 ou 3 oportunidades por ano para ganhar uma medalha, para ficar nos 10 primeiros, para conseguir o estatuto de alta competição, para ter um subsídio do Estado, de atleta de alta competição, para ter uma bolsa do clube, para ter patrocinadores. Se eu não conseguisse, acabava-se e tinha que ir fazer outra coisa da minha vida. Eu sempre soube lidar muito bem com isso. É uma pressão grande, é uma pressão que os atletas profissionais têm, nem todos conseguem saber lidar com isso, porque é um fardo muito pesado. É um fardo muito pesado. De que forma é que tu lidavas com isso? Era um bocadinho tudo ou nada, ou vai ou racha. Eu acho que como gostava tanto, porque eu gosto, sinceramente, sempre gostei muito de treinar, mais do que de competir. Mas sou um competidor nato. Mas aquilo era tipo, ia para as provas sempre em modo guerreiro, a saber, ou ganhas, ou fazes resultado, ou então vais ter que fazer uma coisa que não gostas. Portanto, se queres continuar a fazer a coisa que gostas, não vale a pena estar a pensar muito em stress, em ansiedades, em pressão, porque isto é a tua vida, tens de fazer a vida. Eu também, como é que eu tenho de explicar, Pedro? Eu acho que tive a vida um bocado facilitada. E facilitada isto não quer dizer que no verdadeiro sentido da palavra. O que é que isto quer dizer? Eu quando fui campeão no mundo de júniores, portanto, foi a minha primeira internacionalização. Eu, antes da competição, as pernas não mexiam. Eu não conseguia aquecer. Eu estava tão nervoso que não conseguia aquecer. Ok? E eu tive que meter na minha cabeça, olha lá, tu estás bloqueado, meu. Estás aqui num sítio que sonhaste, que querias vir. Ou desbloqueias, ou então não estás aqui a fazer nada. E eu, nessa prova, consegui desbloquear e ser campeão do mundo. Portanto, a partir daí, encontrei o trigger point. A partir daí, aquilo era só repetição padrão. Repetição padrão, repetição padrão. Não podes entrar nesse modo de ansiedade e de bloqueio, de autossabotagem, de se eu não consigo, tenho que fazer outra coisa. É aqui mesmo assim. Tens de saber lidar com isso. Mas esta questão da performance mental, é um assunto, é todo o assunto. É todo o assunto. Claro que cada vez mais existem ferramentas para ajudar os atletas nesse sentido, mas eu vejo muito, e o que a experiência o que me diz é uma grande debilitação se não tiveres a cabeça no sítio. E como eu costumo dizer, a cabeça é que empurra as pernas. Eu já tive centenas de atletas e atletas muito bons fisicamente, mas se a cabeça não está no sítio, não vale de nada.
seres muito bom fisicamente. Então, aquilo que me parece, tu utilizas muito esta técnica é do self-talk. Tu falas para ti mesmo. Claro. Tu podes te sentir nesta situação, mas tu falas para ti mesmo, não podes estar nesta situação, tens que sair dela, Claro. tens que te fazer à vida, tens que... Claro. Isto vai doer, mas é o que é. E, portanto, no fundo, acabas por ser o teu maior motivador. Sim, eu sou o meu maior amigo e o meu maior inimigo de mim próprio. Tenho completamente a noção disso. A vida é mesmo assim. E não é só na vida desportiva, no mundo real é assim que funciona. Tu, na altura, quando eras atleta, tinhas algum apoio externo, psicólogos ou performance coaches? Nada. Claro que já havia psicologia desportiva, né? Mas nada como hoje, mas nunca tive acesso a nada, porque não quis, porque não tive necessidade, porque eu percebi que conseguia resolver as coisas sozinho. Okay. Mas compreendo perfeitamente que as pessoas tenham necessidade de aceder a esses serviços. São serviços que são sempre um bocado... É preciso ter cuidado. E eu sempre defendi isso nos meus atletas, aquilo não pode ser uma bengala. Aquilo tem que ser... tens que ir lá e tentar resolver a situação. Não é usar o terapeuta ou o técnico como uma bengala tua. Tu tens um problema, tens uma coisa, consulta para resolver, não para arrastar e ser uma bengala para o resto da tua vida. Ok? Eu estou aqui a falar, parece que isto é um assunto fácil, isto é um assunto muito complexo, mesmo muito complexo. O trabalho tem que vir muito da própria pessoa, não é? Tem que pôr muito esforço para resolver, esse problema e realmente desbloquear essa barreira. Foi nesta altura então que tu começaste a pôr como objetivo a qualificação para os campeonatos do mundo do Ironman? Não, porque eu depois disto, o que é que aconteceu? Eu depois do acidente e da recuperação, como eu já tinha dito, eu era treinador da federação, portanto eu tinha que estava ocupado com muita coisa. Tinha um grupo de atletas que estavam naquele processo de qualificação, ido aos Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, Circuito Mundial, portanto eu era uma pessoa bastante ocupada. Eu não tinha espaço na minha cabeça para me preocupar comigo e com os meus sonhos. Okay? O que é que foi acontecendo neste processo todo? É um processo duro, porque acompanhar atletas de alto rendimento é duro. Andar com eles pelo mundo fora, a partilhar os sucessos e as derrotas deles, e as frustrações e as alegrias, é um trabalho pesado. E em casa, das poucas vezes que vinha à casa, a minha mulher, começou a sentir que, apesar de eu ser um treinador com sucesso, os meus atletas terem sucesso e estar com realização pessoal nos pícaros, faltava algo. Eu tinha momentos de tristeza, tinha momentos que estava mais introspectivo, que estava mais triste. E ela, uma das vezes, abordou-me, o chamado encostou-me à parede, o que é que se passa? Então tens a vida que sonhas. Se tu quiseste ser atleta profissional, foste atleta profissional. Quiseste ser treinador profissional, foste treinador profissional. Quiseste levar atletas aos jogos, levaste atletas aos jogos. Quiseste ser medalhado, já ganhaste mais medalhas internacionais com os teus atletas do que quando eras atleta. Já ganhaste mais uma meta que tu querias fazer. O que é que te falta? Eu disse, aquele sonho de criança de ir ao Havaí, de fazer a prova mítica e não sei o quê, está aqui sempre a martelar. Porquê não começas a treinar? Disse-me ela. A treinar? Estou velho, estou inválido, estou todo perro. Se quiseres muito vais conseguir. E bastou-me ela dizer isso, chocalhar ali um bocado a caixa, e comecei a treinar outra vez com algum rigor e com alguma metodologia. Fui acompanhando os treinos com os meus atletas, fui começando a fazer umas coisas, umas voltas maiores. Lá está. A história foi-se repetindo outra vez. Isto, mais uma vez, contexto. Nós estamos em que ano, neste momento? Estamos aí em 2018, por aí. Ok. Portanto, o acidente foi em 2010. 2010. Tu tiveste até quase 10 anos. À primeira corrida, não é? 2-3 anos. 2-3 anos, portanto, 2013, sim, digamos. E 2013 a 2018? 18, sim. Isto foi, dedicaste ao treino do... Sim, eu ia mexendo, ia fazendo umas coisas, mas uma coisa alta... uma manutenção. Sim, mas a tua prioridade era o teu trabalho. Não, era completamente treinador. dedicado aos atletas, completamente, porque não havia espaço para nada, E depois ali em 2018, por aí, a minha manutenção começou-se a tornar um bocadinho em alta manutenção, né?
aquela alta manutenção, pá, fui treinando, fui por umas horitas. Pá, eu acho que a primeira prova que fiz foi aqui o Alfa Ironman de Cascais em 2019. Uau. Acho eu, em 2019. Que, por acaso, acho que me qualifiquei para o Mundial da Nova Zelândia e que tu foste... Pseudo é este agora, que aconteceu agora, passado com tantas coisas. Por causa do Covid. Pronto, Exato. Pronto, comecei a experimentar as provas, pá... E só para ter uma ideia, isso, tu estavas em que age group nessa altura? Nessa prova? Portanto, eu tive um acidente com 34, estava para 40, 44. 43, 44 anos. E, 44, sim. E quanto... Sim, 40, 44 da age group. Sim, da age group, sim. E qual é que foi o teu tempo nessa prova? Epá, foi 4,30 e tal, 4,40, não, 4,45 por aí. 4,45? 4,45 ok. a Cascais, por aí, sim. Portanto, quanto é que fizeste na natação? Ui, não me lembro, pá, Não. uns 34, pá, aí uns 35 de média na bicicleta, e corri mal, porque eu estava com uma ciatalgia nessa altura, e corri mal, pouco eu costumo correr, eu na altura estava a correr bem e corri mal. Ok. Mas deu para qualificar. O percurso era semelhante àquele Não, que era, é hoje? não, a bike sim, a corrida não, a corrida vinha para a marginal, em vez de ir para o guincho, vinha para a marginal. Ah, ok. Ok. Portanto, Era dura, à mesma. Exatamente. Era dura uma corrida dura. Portanto, 4,45 como tempo de estreia, epá, Sim, não é, foi é um porreiro. tempo de estreia Sim, muito, foi muito porreiro. Apesar que a experiência não foi muito boa, porque corri muito com dor, Uhum. pá, foi porreira. E pá, e depois percebi que, pá, se calhar isto ainda pode acontecer. Estou minimamente competitivo, ainda estava com um bocadinho de peso a mais, estou minimamente competitivo, pá, se calhar tenho que estar na altura de ir fazer o full em 2020, certo? 2020. Vou fazer o full para me qualificar. Ok, comecei a treinar, não sei o quê, pumba, Covid. Ai, mais um ano sonho adiado. Este foi um cenário dantesco, mas isto foi para toda a gente. Para não é? toda a gente, claro. Isto foi para toda a gente, geral, pronto, tudo para casa, tudo fechado em casa, tudo intocado. Ainda pior, que uma pessoa ainda pensa mais nas coisas e não sei o quê, pronto. Ok, está bem, lá abriram as portas, então em 2021, pumba, vamos embora para tentar então a qualificação. 2021, um mês antes da prova, num estágio de altitude que eu estava a preparar os atletas da Federação, que eu continuava a ser treinador da Federação, um mês antes da prova, estava numa forma fabulosa para vir cá, a fazer a prova e tentar a tal qualificação para o Havaí. Sou diagnosticado com 3 tromboses no braço direito. Pumba, mais uma marretada daquelas gigantes. Antes de uma prova. Antes de uma prova, com a preparação toda feita. Pá, vou parar ao Hospital de Cascais, de urgência, porque pronto, já estava. Esse diagnóstico como é que decorreu? Tu estavas a fazer um treino? Eu estava, sim, Aconteceu de repente? eu fiz um treino de 200 km que a Vera Vilaça em Andorra, pá, que eu acho que foi quando isto aconteceu. Claro que pá, as tromboses podem ser de múltiplas razões. Os médicos nunca me deram o diagnóstico nem nunca me deram a razão. Lá está. Eu, como conheço o meu corpo, o que é que eu acho que aconteceu? Claro que isto foi uma mistura de fatores. Um deles foi, posso ter estado em contacto com alguém com Covid, ok? Pode ser um dos fatores. Associado à desidratação, associado a ter estado algum tempo em altitude e associado a uma volta de 200 km que eu fiz com a Vera Vilaça, que fizemos muito acumulado e subimos muitas vezes alto e descemos. E também associado a, isto foi numa bike de contrarrelógio que fiz esta volta, à posição tipo em garra que eu estava numa descida em que tive, lá está, muito medo. E fui tipo muito contraído aqui, sempre com medo, 20 km sempre com medo. Pronto. Tudo bem, não senti nada. Nesse dia à tarde nós fizemos 200 e tal quilómetros, tipo 5 horas e tal, ou 6 horas e tal, na montanha. Nesse dia à tarde fui nadar epá, e senti uma coisa estranha no braço. Não era bem uma dor, era tipo um peso no braço. Sempre no braço direito. Direito. Deixei andar durante 15 dias, a dor estava horrível, pá, mesmo muito dor. Pensava que era uma tendinite, lá está, atletas dói uma tendinite. Deixa andar, toca a treinar, vamos embora, sempre à bruta. Venho para baixo e faço o triatlo de Setúbal. Um triatlo, não sei se era o de Setúbal. O Setúbal era noutra data. Eu faço o triatlo de Setúbal, com dor. Epá, mas quando sai da água, o braço sempre muito pesado, muita dor. Quando sai da água, quando tiro o fato, epá, tinha o braço da largura da perna. Eu disse, epá, isto não é tendinite nenhuma. Isto não é tendinite nenhuma. No outro dia a seguir vou ao Dr. Miguel Reis e Silva. E estava com uma cor diferente? Nada, completamente Sim. normal, mas Inchado. inchado e denso. Vou ao Dr. Miguel Reis e Silva,
pá, explico-lhe a situação, mostro-lhe o braço, ele passa-me com um ecógrafo aqui, que ele tem na clínica, e disse: Paulino, eu não sou especialista, qual é que é o teu hospital da área de residência? É pá, é Cascais. Pá, vai já de Charola para Cascais. Pá, fui para Cascais e fiquei 15 dias internado. 3 tromboses das 3 veias principais. Lá está, pumba, o sonho de Cascais para a frente, o sonho da qualificação empurra tudo com a barriga para a frente e mais uma recuperação para fazer. O que é que te disseram na altura? Tens que parar de fazer desporto? Lá está, a mesma conversa de sempre. Pá, cuidado com o que andas a fazer, isso não sei o quê, nunca me deram a razão, tomar anticoagulante, cuidado com o anticoagulante, pá, se cais de bicicleta, se bates com a cabeça, se te cortas, pá, podes ter uns derrames. Os derrames daqui de fora, os externos, são menos graves, mas os derrames internos são aqueles que tu não vais perceber que tens. Epá, e tive anticoagulado pá, uns 3 ou 4 anos. Uns 3 ou 4 anos. No ano a seguir, 2020, portanto já estamos em 2023, 2022 eu qualifico-me, finalmente, Sim. qualifico-me em Cascais, eles mudam com aquela regra do ano, um ano é um homem, outro ano é mulheres, vem outra vez aquela regra parva, mais um ano o sonho para a frente. Portanto, o Campeonato do Mundo da Ironman deixa de ser em Havaí todos os anos para passar a ser de 2 em 2 anos intercalado. Exatamente, com portanto, Nice, França. Exatamente. Portanto, Eu qualifico-me em 2022, eu queria ir em 2023, eles dizem, epá, 2023 é só mulheres, passei para 2024 e consegui lá ir este ano, finalmente, concretizar um sonho de criança que andava aqui a moer-me a cabeça há não sei quantos anos. E tu, um mês antes desta prova, de ir já a Havaí, estavas preocupado com o que é que vai acontecer desta vez ou não? Não estava preocupado, mas aconteceu. Fui fazer aquela prova do Badlands, epá, que não foi um mês antes, mas foi tipo 2 meses antes, epá, que é uma prova de ultra resistência de ciclismo ali perto da Serra Nevada, e são 800 km em autonomia, e eu ao quilómetro 40, na única parte do percurso que eu conheço, pá, tenho uma queda de bicicleta, que faço uma luxação no pulso e parti, apesar de não me terem diagnosticado, porque não se via no raio-x, parti o escafoide da mão esquerda. E eu, não me digas que agora vai o Havaí de charola. Eu a ver assim na nuvem, a ir embora o Havaí, mas lá consegui recuperar a tempo e não foi minimamente limitativo para a prova. Portanto, isso tinha mais implicação a nível da natação, de certeza, mas até mesmo na bicicleta. Não, nem por isso. Mas na bicicleta tem. Mais na bicicleta, tem, não é? por causa da posição e da vibração. Exatamente. E da vibração. Exatamente. Exatamente. E como é que foi a tua recuperação? Fácil. Era um bocado de tape enrolada na mão, para ela não mexer minimamente. Pá, ia andar de bicicleta na rua, fiz 1 ou 2 vezes rolos e ia andar de bicicleta na rua. E conseguiste uma recuperação até 100%? Sim, passado aí 2 ou 3 semanas antes foi quando me deixou de doer. Hoje ainda dói, mas quando me deixou de doer para ficar minimamente funcional para fazer a prova. Exatamente. E não foi minimamente limitativo, porque eu consegui, tive para aí 15 dias sem nadar e depois consegui sempre nadar e treinar. Exato. Apanhaste o avião para ir para o Havaí e quando foste fazer a prova, de que forma é que estes momentos estavam presentes na tua mente? Se estavam? Estavam, claro, estavam e estão sempre. Eu tento sempre não os dramatizar e desmistificar e ver estes momentos todos como lições de vida. Nunca tenho aquele discurso, o coitadinho, não, pá, é o que é, vamos embora, dar a volta para a frente, mas para cima, não há problema nenhum. Certeza que há pessoas que têm problemas bem piores do que eu. Vamos embora. Fui completamente tranquilo, nada nervoso, completamente descontraído, tentar gozar os momentos pré-prova com a família, gozar a prova o mais possível e gozar os momentos pós-prova com a família. E foi isso um bocado que aconteceu. E aquele momento com o teu pai esteve presente? Claro que sim, claro que sim. O momento em que o sonho foi... Sim, mas esse momento com o meu pai, como é que eu ia dizer, não é só o sonho do Havaí, é o sonho de uma carreira que eu, ao fim e ao cabo, consegui fazer. E é eu costumo dizer assim às pessoas mais próximas, posso dizer aqui, que eu não sou muito destas coisas, mas eu agradeço aos meus pais todos os dias por me terem deixado de seguir a vida que eu quis. Não é fácil dizer a um pai que... Hoje talvez sim, mas nos anos 80, início dos anos 90, eu quero ser desportista profissional. Que eu não quero seguir uma vida académica, acho que não faz sentido nenhum, não quero ter um emprego normal, porque uma pessoa ser desportista não é um emprego normal. E eles, felizmente, deram uma liberdade
não é liberdade financeira, é liberdade de, ok, vai à tua vida, segue os teus sonhos, faz o que tu quiseres. Pá, e agradeço a eles todos os dias. Exato. E como é que foi a prova? O que é que sentiste durante essa prova? Gratidão? Ou Tu sabes muito bem que... sofrimento? Tu sabes muito bem que em 9 horas e tal de prova passam-te milhares de coisas pela cabeça. Mas é um misto de sensações de felicidade, de gratidão, resiliência, também de dor, mas uma dor saudável, e no fim de alegria e de alívio. Quando cruzaste a meta? Espetacular. Já cruzei muitas metas na minha vida, mas aquela meta é mítica. E não é só pelo que diz, é mesmo mítico. É mítico. É um sítio mítico. Fazeres aquela última reta. É como eles costumam dizer, por mais vontade e por mais bem preparado tu estejas para aquela prova, a ilha vai-te sempre pôr no sítio. A ilha mete-te sempre no sítio. E não é só um atleta amador como eu sou hoje, é até aos atletas profissionais. Eu acho que nós ali somos, como é que eu ia dizer, tão pequeninos que somos, quão pequeninos nós somos. Porque a própria natureza e as condições climatéricas e mesmo, acho eu, que a energia da ilha, ela é que vai decidir se vais fazer uma boa prova ou uma má prova. Não tenho dúvida nenhuma disso. E a ilha está-te a chamar de novo? Sim. Fiquei um bocadinho com algumas questões atravessadas e acho que agora o meu objetivo mais próximo, que lá está, há 2 anos, será lá ir outra vez para tentar ter uma prova um bocadinho mais limpa. Tu fizeste quanto? Foram 10 horas? Não. Eu fiz 9 horas... 30 minutos? Não, 9 horas e 27, para aí. 27, que é um tempo... É um tempo raro, fantástico. Sim. Tu estavas já a apontar para que tempo? Eu gostava que se as coisas corressem normalmente, ali por volta entre as 9 horas e 10, 9 horas e 15, se corressem muito bem, 9 horas. Era o que eu gostava. Que é parecido com o tempo que fizeste em Cascais. Em Cascais, exatamente. Tentar replicar o tempo de Cascais ali. Claro que as condições ali são muito mais adversas, mas eu também estava muito melhor preparado do que estava para Cascais. Que é difícil imaginar, porque tiveste uma prova fantástica. Sim, fiz 59 em Cascais, acho que para a minha idade e para o tipo de percurso que é, acho que é bastante bom. Muito bom. E tu neste momento, quais é que são os teus projetos? Os projetos é que tu estás já a focar-te neste momento? Eu desde que tomei a opção de sair da Federação, faz agora cerca de 2 anos, sempre dei oxigênio a um projeto que já vinha de algum tempo, que é a LB Squad, portanto, que é o meu grupo de treino de atletas amadores, que ao fim e ao cabo é muito simples, é agarrarem pessoas normais, como eu costumo chamarem como os mortais, maridos, pais, pessoas que têm vidas completamente normais e tentar ajudá-las a realizar os objetivos e desafios pessoais que elas tenham. Seja em triatlos, seja em maratonas, meias maratonas, gran fundos, ciclismo, trails, um bocadinho aqui na distância, na ultradistância, provas de resistência, que elas ambicionem acabar um Ironman, acabar um Half Ironman, acabar uma maratona, bater o PB aos 10.000. É um bocadinho, é isto que eu faço. Tento passar o meu know-how, o meu conhecimento, a minha experiência, a minha resiliência para estas pessoas, para que elas se tornem melhores pessoas, melhores profissionais, melhores familiares, melhores maridos, melhores pais e que possam também depois passar um bocadinho do meu know-how a outras pessoas. E como é que tem sido o feedback e os resultados até este momento? Tem sido bastante bons. Isto é uma coisa, como eu já tínhamos falado aqui um bocadinho off-record, que tem crescido organicamente nos últimos 2 anos, muito naturalmente, que a partir agora de janeiro, portanto, de janeiro de 2025, vamos profissionalizar muito aqui a LB Squad, para tentar comatar todas as necessidades do atleta. Como é que é o Lean treinador? Como é que o Lean atleta se daria com o Lean treinador? Eu acho que o meu diálogo interno, isso é uma coisa que acontece todos os dias, naturalmente. Acho que me dou bem. Muito bem. Se tu me fizesses outra pergunta, e não quero estar aqui a meter-me a vestir a tua camisola, como é que o Lean atleta lida com os atletas, ok? Ou como é que o Lean atleta consegue diferenciar a camisola do Lean atleta e do Lean treinador? No início da minha carreira de treinador foi muito desafiante,
porque eu não podia falar para os meus atletas como eu falo comigo próprio, porque não funciona. Portanto, eu tinha que falar com os meus atletas de maneira completamente diferente que falava comigo próprio. Porque eu fui o meu treinador durante muitos anos, as outras pessoas não são lindos. E esse sempre foi o meu grande desafio, foi tentar chegar aos atletas e a cada atleta individualmente, porque cada pessoa é diferente, de maneira a o abordar e conseguir tirar o melhor dele. E é um bocadinho o que eu faço agora em termos globais em todas as pessoas que estão na Elva Squad. Exatamente. Mas só por curiosidade, tu sempre foste autotreinado durante Não, a tua não. carreira Eu profissional? sempre me autotreinei até um certo nível, depois tive treinador durante algum tempo, sim. Ok. Durante algum tempo. Mas é por isso que tu neste momento consegues ter as prestações que consegues. Quer dizer, tu não tens treinador, tu autotreinas-te Sim. até mesmo neste momento Sim. para a qualificação para os campeonatos do mundo e etc. Não é? Isso é tudo. Sim, lá está, faço tudo muito organicamente, não faço nada com muita... Claro que tem um método, tem uma estrutura, mas eu não tenho um planeamento para cumprir. Vou um bocadinho by feeling. Hoje apetece-me fazer isto. Pá, claro que tenho conhecimento e tenho noção, não é? Porque senão não era treinador e não tinha sido o atleta que tenho. E vou fazendo tipo... Não é bem, eu sempre gostei muito de treinar, eu gosto muito de treinar muito, gosto de treinar muito. Mas vou fazendo a coisa com algum método, mas também não é uma coisa muito científica. Vou andando e vendo. Exato. Não, mas tocaste num ponto que acho que é mesmo fantástico, porque tu depois tens uma diversidade de pessoas muito grande e tu tens que começar a conhecer, portanto, as diferentes personalidades e tem que haver uma certa adaptação, não é? Da forma como se fala e da forma como se atua, mas ao mesmo tempo tu és tu. E, portanto, as pessoas quando te abordam e ou se candidatam para ser teus atletas, também sabem, não é? Que isto não é só... O Lean não vai estar ali para ti sempre Claro. como é que se diz? Portanto, sempre a dar a dizer-te aquilo que tu queres ouvir, não é? Claro. Eu tenho uma frase muito boa para isso, também costumo usar, que é, ver se eu consigo dizer, ou tentar passar a ideia. Tu não precisas mostrar que és um atleta dedicado. Eu sei pelas tuas atitudes que tu és um atleta dedicado. Portanto, e isto é uma coisa muito natural, que sempre foi assim, mesmo quando eu treinava atletas profissionais. A minha atenção vai mais para as pessoas que são dedicadas e se esforçam e eu vejo que querem, do que para as outras que andam aqui por andar. Isto é uma coisa natural. Eu não vou perder tempo com uma pessoa que eu lhe digo uma coisa uma vez, ele não faz, digo uma coisa duas vezes, ele não faz. Portanto, é o que eu costumo dizer. Se eu estou sempre a dar na cabeça, é porque eu gosto e eu acredito em ti. Se eu deixo de dizer alguma coisa, é porque eu já não... Para mim já assiste a equação. Exato. É um bocadinho assim, porque isto é uma modalidade justa. As modalidades de resistência são sempre modalidades justas. Aqui o talento, a arte, isto não é skate, não é surf, não é ginástica. Aqui tem que se trabalhar. Okay? O talento, claro que nas outras modalidades também tens de ter de trabalhar, mas o talento aqui conta pouco ou nada. Tu vives das horas que tu treinas. Tu tens rendimento se treinares, se trabalhares. Se tiveres o meu dia, o dia sim, dia também. Exatamente. Lino, então, quais é que são os teus objetivos, os teus planos daqui? Portanto, já falaste da qualificação para o Ironman no Havaí, de novo. Tens outros projetos, outros objetivos em mente? Parece a minha mulher a falar comigo, que é sempre, então e agora? O que é que virá a seguir? Então já fazes provas de ultra-distância de 800 km de bicicleta, vais fazer o quê? Vais andar a volta ao mundo? Eu acho que claro, quero ir ao Havaí tentar fazer melhor, ao Campeonato do Mundo Ironman. Hei de fazer umas provas agora de ultra-distância de ciclismo, que é uma coisa que eu gosto e faz-me bem, é tipo um retiro espiritual. Andar aí 2 dias de bicicleta sozinho, limpar a cabeça também deste mundo, desta vida atribulada que eu levo. Mas eu estou sempre aberto a coisas. Se eu achar que há desafios que me fazem sentido, eu vou fazer. E podem não ter nada a ver com desporto, ou com ultra distância, pode ser outra coisa qualquer, estou sempre aberto. Uma coisa, eu como atleta, e a ser acompanhado por ti, uma coisa que sempre me inspirou é que tu não só falas, tu atuas, não é? Tu dás o exemplo
aos teus atletas. E a mim isso inspira-me imenso, não só a tua história, a história que tu acabaste de detalhar até agora, mas aquilo que tu fazes todos os dias e as provas que fazes e a forma e a cabeça e a atitude que tu metes em tudo aquilo que fazes era uma coisa que, como teu atleta, me inspira bastante e me faz também querer mais e me ajuda a cumprir também os treinos e de modo que a minha qualificação para os campeonatos do mundo foi em grande parte por causa de ti. Também eu sei que meti as horas, meti a atitude, meti a resiliência e também passei por muito, mas também quero-te agradecer o teu papel nesse percurso e eu espero que todos os teus atletas que foram e ainda são acompanhados por ti sintam o mesmo. Porque realmente acho que és um exemplo muito grande para todos eles. Obrigado pelas palavras, também te agradeço pela tua dedicação, enquanto foste meu atleta, não tenho nada a apontar, és daqueles que sempre estava interessado em mais, em melhor, o que é que eu posso melhorar, nas várias áreas transversais do triatlo, que são muitas áreas, né? Não é só o treinar, é a recuperação, é a alimentação, e ainda por cima a tua situação clínica, que é mais uma variável que complica. Mas sempre foste resiliente e também tenho a agradecer por a confiança que depositaste em mim. Lino, muito obrigado. Olha, obrigado, e boa sorte para tudo o que vai a seguir. Obrigado pelo convite. Okay.